Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então o nosso novo exercício. Nós vamos utilizar o ArchiCAD 27. Nós vamos fazer um exercício então de uma planta de sobrado. Primeira coisa, então, nós vamos analisar essa planta de sobrado que está disponível no Classroom para vocês. Essa planta, olha só, é um sobrado, tem aqui a planta do térreo, tem uma garagem, hall, sala, cozinha, banheiro, varanda, despensa e área de serviço. Tem as medidas aqui que a gente tem que observar antes de começar o exercício. Aí eu tenho depois a planta do superior aqui, para nós fazermos então a parte de cima também. E é claro que depois eu vou deixar vocês personalizarem, então assim, janelas, portas, aí vocês podem escolher, né? Esse aqui é só a planta mesmo para a gente ter padronizado. Vamos começar a planta então, vamos clicar aqui, abrir o ArchiCAD 27, vamos clicar em novo. E clicando em novo, ele vai dar uma piscadinha assim, né? Às vezes demora, às vezes não, depende muito do seu computador, como é que ele é. E aí ele vai abrir a versão educacional. Conforme eu falei na sala, sempre utilizar, enquanto estudante, utilizar então a versão educacional, né? Porque você tem então uma licença que ela é gratuita, né? Para o estudante, a gente tem que aproveitar disso, tá? Lembrando que a licença educacional ela não conversa com a licença comercial, tá ok? Tem que tomar esse cuidado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo projeto baseado no template. Daí vocês vão procurar o template, aquele template que eu passei para vocês, né, do 27. Ele não tem muita coisa configurada, é bem básico mesmo, para vocês começarem o ArchiCAD. Então, o template básico, ArchiCAD 27, vou selecionar. O perfil ambiente de trabalho, a gente vai utilizar o perfil padrão, tá? Basicamente, assim, vocês estão começando a vida de vocês no ArchiCAD, então, aí, ainda mais, e quando for compartilhado, né, também o computador, então, buscar utilizar um perfil padrão, tá? Lembrando que ele guarda, né, algumas preferências. Terminei esse aqui, vou clicar em novo. Daí ele vai abrir, vai carregar, né, o template 27. Vamos esperar carregar, ele carrega a biblioteca, ele vai carregando todo o ArchiCAD. E vai abrir o documento para a gente utilizar ele. Então, olha aqui, ó. Aqui no ArchiCAD, então, eu tenho todas as ferramentas. Do lado eu tenho o mapa do projeto, navegador. E do lado as ferramentas de modelagem e documentação, tá? Que estão aqui nessa aba. A primeira coisa que eu vou fazer, vou salvar como? Arquivo, salvar como. Aí eu vou salvar, então, na minha pasta, vou procurar uma pasta, né? Vocês devem ter uma pasta da disciplina. Aí vai colocar assim, ó, o nome do aluno, underline, sobrado. Vou colocar aqui turma, então turma, né? Se é G1, se é G2, o que for, e o turno, né? Então turma e turno. E vão colocar ali em salvar, né? Na pasta de vocês. Então agora é esse arquivo que vocês vão utilizar para fazer toda essa parte de sobrado. É importante que tenha o nome do aluno, né? Para eu conseguir depois rastrear e identificar para poder dar nota, tá? E cliquei em salvar. Aqui então eu tenho o documento, olha o nome, né? Certinho, vê se está salvo. Evitem abrir o template primeiro, assim, né? Primeiro abra o ArchiCAD, depois você procura o template, dessa mesma forma que eu fiz. E aí a gente vai começar, então, a trabalhar no ArchiCAD da seguinte forma, ó. Vamos procurar pegar na planta, a gente vai identificar quanto que ela tem no geral aqui, ó. Então, eu tenho aqui, vamos ver de fora a fora, eu tenho 8,50, na medida aqui, 8,50 por 20 metros, tá? 8,50 por 20. Então, a gente vai fazer primeiro, eu gosto muito de trabalhar com linhas guias, né? As linhas guias, elas são esses elementos aqui e esses elementos que estão aqui, ó. Então, eu posso ativar e desativar a linha guia. Essa linha guia, então, eu posso, depois que eu criar ela, eu posso apagar. Então, eu vou puxar, ó, seguro com o lado esquerdo do mouse, seguro, né? E solto. Aqui também vou puxar, segurar e soltar. Sempre que possível, trabalhar dentro daqui onde já tem as vistas, ó, as elevações. É uma forma mais segura, assim, de você trabalhar, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vamos supor, se eu errei, eu posso vir aqui, ó, apagar linhas guias e venho com a borrachinha aqui e apago ela.
tá? Para a linha guia não tem Ctrl Z, então não adianta fazer Ctrl Z. A gente às vezes tenta, né? Mas não existe Ctrl Z para linha guia. E aí também eu posso remover todas as linhas guias. Então, ó, vou puxar a linha guia, vou puxar outra linha guia, e aqui eu vou verificar então, vou ter de só lembrar aqui o tamanho do meu projeto. Eu tinha 8,50 por 20. Então, eu passo aqui o mouse perto, a hora que aparecer aqui o indicador, eu clico em cima, arrasto, aperto o Ctrl, que aparece um maisinho aqui do lado, e aqui eu vou colocar a medida 20. Ó, ele veio para cá, uma casa razoável. Ó. Aqui na vertical, eu vou, a mesma coisa, eu vou arrastar, se eu arrastar simplesmente, ela só anda, né? Anda com a distância também, mas não, eu quero fazer uma cópia, então eu vou arrastar, apertar o Ctrl, que é o que faz a cópia, 8,5, Enter. Tá? Então tá aqui dentro aqui o retângulo que vai conter toda a minha casa, tá? Aí aqui sempre lembrar de ir salvando devagarinho, né, de tempo em tempo. E aí eu vou observar então onde tem as medidas. Então, a partir do momento que tiver eu olhar a planta, eu vou olhando as medidas e por onde eu vou começar. Tá? Eu vou ver o lugar mais fácil. Eu acredito que seja mais fácil começar por essa parte aqui de cima, ó, que eu tenho todas as medidas, né? Eu vou somando 2,50, eu tenho a medida aqui de 4, 4,50, né? 8,85. Aí depois eu vou virar, eu tenho aqui a medida aqui de 3,85 mais 15. Aí depois eu vou virar 1 metro, 2,70 mais 30, né? 15 e 15, ó. Tá? E aí eu já fecho aqui a parte de fora. Nesse exercício, a gente vai trabalhar com configuração das paredes, tá? De áreas molhadas, né? Então aqui igual área de serviço, a cozinha vai ser considerado áreas molhadas, né? Aqui também na parte do banheiro, onde tem pelo menos a pia. Aqui, tá? A gente vai considerar como área molhada, que é a área que tem encanamento. E a gente vai considerar com uma configuração diferente. E também as paredes aqui. Então, a gente vai fazer no ArchiCAD a configuração. Antes de começar, a gente vai fazer a configuração dessas paredes. Para fazer então a configuração das paredes, eu vou lá no ferramenta parede, vou entrar no diálogo de definições e dessa forma a gente vai trabalhar não mais as paredes genéricas, né? A gente vai trabalhar aqui a estrutura básica composta, tá? Aí eu vou olhar aqui o que eu vou utilizar. Então eu tenho vários tipos de parede aqui, ó. Alvenaria, cobertura laje, drywall, estrutura. Em alvenaria, então a alvenaria eu tenho rebocada mais azulejo, rebocada duas faces, rebocada 14 duas faces e alvenaria rebocada duas faces. Mas eu acabei de falar para vocês que a gente vai utilizar paredes também em áreas molhadas. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui a parede está com 13 e aqui a parede está com 12, ó. A gente só para efeito de desenho, para não ficar tão difícil para vocês, não ficar tão diferente, a gente vai configurar certinho essas paredes para vocês verem aqui aonde que é o reboco, a alvenaria. A gente vai trabalhar com elas todas com a espessura de 15, tá? Independente do material, mas é mais para configurar e depois ficar igual a gente faz em desenho técnico, por exemplo. Então eu olhei aqui e eu vi que não existe essa parede composta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou cancelar, vou em opções, atributos do elemento, vou em composições. Aqui em composições, então, é onde eu tenho a configuração das minhas paredes. Eu vou partir de alguma, né? Vou partir de alguma para poder fazer uma nova. Por quê? A hora que essas composições, o que elas contêm? Eu vou olhar aqui, eu tenho uma parte, então, visualização nela, onde ele tem o tijolo cerâmico, aí depois eu tenho aqui uma face externa, que eu tenho o reboco, e eu tenho também uma face interna aqui que eu tenho reboco. Então, percebam, aqui eu tenho reboco, aqui eu tenho tijolo cerâmico, a hora que eu clico eu consigo ver, e aqui tem outro reboco. Então, basicamente, aqui seria a parede genérica, não, né? Seria a parede rebocada que eu utilizo na casa inteira, né? Caso eu tivesse uma parede, por exemplo, com um tijolinho, essa configuração eu mudaria ela e colocaria, sei lá, um tijolinho, uma pedra também. Mas essa aqui, vamos falar assim, que seria a configuração normal, né? O que eu vou clicar? Eu vou fazer assim, ó, nova, e aí eu vou colocar
um outro nome, né? Eu vou colocar aqui alvenaria. Eu vou colocar alvenaria 150, tá? Só para a gente lembrar da espessura da parede, tá? Rebocada duas faces. Se alguém quiser colocar o nome, sei lá, a aula, alguma coisa assim, pode ser. Aí eu tô pedindo aqui para duplicar, porque eu tô aproveitando já a minha parede, tá? Aí eu vou dar OK. Aí eu vou observar assim, ó, que aqui eu tenho um reboco com 2. Então aqui que eu faço, eu vou subscrever 0,02, porque às vezes aqui ele tem uns milímetros que já estava aqui e não está aparecendo. Opa! Que eles atrapalham na minha. Vou voltar. Opções, atributo do elemento, composições. Esse é o problema, né? Eu dei ESC aqui e ele saiu. Então eu voltar. Entrei no mesmo lugar e ele voltou. Pode acontecer, tá? Aí eu dei Enter, né? Daí ele já saiu. Então eu subscrevi aqui, ó, 0,02. Cliquei no outro, 0,02, tá? Aí eu vou olhar aqui quanto que falta, que ele tá com a espessura total de 13. Então falta 2. Então aqui, ó, para ele ficar com 15, ó, 2, 11, 12, 13, 14, 15, ó, na medida. Aí eu sei, na verdade, que o tijolo cerâmico ele não tem 11, mas entendam, é só para a questão de ficar a parede do mesmo jeito que a gente faz no desenho técnico, tá? Aí eu fiz essa parede, então eu já tenho aqui uma alvenaria 150 rebocada duas faces. Aí eu vou ter uma outra parede, então a partir dessa aqui que já está configurada, eu vou colocar nova. Rebocada mais azulejo. Aí eu vou dar OK. Tô duplicando do alvenaria, tá? Porque eu já mantive a mesma parede. Então aqui, ó, camada separador face externa, vou manter reboco e normalmente a face interna eu vou colocar aqui e vou colocar um revestimento. Vamos ver aqui o que eu vou ter. Metais, genérico, concreto, isolamento, revestimento cerâmico. Ó, revestimento cerâmico. Aqui em revestimento cerâmico, eu vou colocar ali 0,01, tá? Então, eu tenho aqui o reboco, o tijolo cerâmica, aqui o tijolo cerâmico e a cerâmica, que seria o nosso azulejo. Eu vou inserir uma camada, tá? Aqui ele duplicou a camada da cerâmica, então aqui eu vou colocar, já que ele duplicou, né, eu vou manter então aqui ela com cerâmica e essa daqui eu vou mudar para uma argamassa. Deixa eu achar aqui onde está a argamassa, concreto, genérico, isolamento, deixa eu ver aqui a vedação, vamos ver se eu acho aqui um reboco. Vamos colocar aqui como a parte de reboco, tá? Revestimentos, reboco. Então, ficou um do reboco e um da cerâmica. Falando assim, ó, é só para manter ela parecida, tá? Então, a gente só substituiu aqui. No caso, a gente poderia fazer, se vocês fossem trabalhar com um nível de detalhamento melhor, vocês poderiam configurar certinho o tamanho de cada camada, né, da parede. Então, o reboco certo, tijolo cerâmico, o outro, o reboco, a argamassa de assentamento e por aí vai, tá? E aí, aqui ainda, eu vou definir que tipo de acabamento que é. Então, esse aqui, no caso, é outro. Ó. Ele não é acabamento de externo, né? Ele é só aqui, ele é outro. Então, aqui seria que camada que ele é, que tipo. Então, o tijolo cerâmico é interno, esse aqui, ele é outro. Então, entrou aqui como um reboco, tá? E aqui, então, ele tá com face de acabamento, ó. Se eu precisar, então, eu tenho aqui duas de 150, rebocada, duas faces, rebocada no azulejo. Daí eu vou verificar no meu projeto. Se eu precisar de mais paredes, aí eu venho aqui e configuro mais paredes, talvez rebocar azulejo duas faces, ou então uma parede com pedra, tá? Mas é aqui então, nas composições que eu faço, que eu mexo a composição então das paredes. Eu vou tirar um print aqui, né, dessa medida. Então ela ficou com 15. Vou tirar um print aqui para vocês deixarem então para eu colocar também no Classroom lá para vocês olharem a composição
dessas paredes, tá ok? Vou dar ok.